Ora, que quer dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio das suas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos te agradecer, Deus, por essa palavra, Senhor Deus, a qual foi lida agora neste momento e a qual vamos meditar nessa noite, Pai. Que nós possamos com essa palavra, Senhor Deus, aprender mais de Ti, entender, Senhor Deus, o objetivo a qual o Senhor nos chamou a esta terra, Senhor Deus, a Te servir, Pai. Que nós possamos entender, que o Teu Espírito Santo possa abrir nosso entendimento. Usa a minha vida pela Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai. Assim eu te peço e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, como eu disse anteriormente, essa passagem a gente já teve meditando nela em outros dias atrás, mas hoje eu quero meditar nessa segunda parte com o tema Cristo sendo o cabeça e a igreja sendo o corpo. Nós meditamos aí por volta do dia 15 do mês passado na primeira parte, onde a gente viu ali do capítulo 4, verso 1 ao 6, sobre algumas virtudes para viver em unidade. Nós falamos sobre algumas virtudes, elas são essas: humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros. Essas foram as 4 virtudes a qual a gente meditou. Mas hoje aqui no verso 6, aqui no verso 6 ainda naquele texto a qual a gente ministrou outro dia, Paulo encerra no verso 6 aqui, falando do capítulo 4, verso 6, ele termina falando que Deus age por meio de todos. Agora então ele vai explicar como Deus age através de todos os seus filhos a partir do verso 7, a qual a gente fez leitura, certo? Então ele falava sobre como Deus age, e agora ele vai explicar como Deus age em cada um de nós, aqui a partir do verso 7. Ele usa aqui um exemplo de um corpo que é composto por cabeça, braços, pernas, mãos, dedos, unhas e pés, todos os membros, né? Pode ser que eu esqueci de algum aqui, mas enfim, para a gente entender então o contexto do que ele está falando, ele usa essa ideia, ele usa esse exemplo de um corpo, a igreja como um corpo, sendo assim, cada membro sendo necessário e útil para nosso viver diário, né? Hoje o irmão Fernando não está aqui, mas era um irmão que podia usar como exemplo. Cadê o nosso irmão aqui, o Mike? Cadê o Mike? Não tá lá. Ele não tem um dedo, né? Eu não sei qual é, mas o minguinho. Talvez, né? A gente olha pro minguinho e fala assim: esse minguinho só me incomoda, só para coçar a orelha. Não, irmãos, com certeza faz falta. Esse dia eu falando com ele, falando que faz falta até para tocar o baixo. Vou tocar o baixo aqui. Então, irmãos, qualquer membro faz falta. Qualquer membro que falte num corpo, ele faz falta. O nosso irmão Fernando também tem falta de vários dedos, né? Então, por questão de um acidente. Mas enfim, irmãos, é isso que eu quero. Diz que Paulo quer trazer para nós hoje, que quer nos mostrar, Deus quer nos mostrar que esses membros são necessários para o nosso viver diário. Paulo aqui coloca agora Cristo como cabeça e a igreja como o corpo, a igreja com os seus dons particulares, individuais, que são dons individuais de cada um de nós, né? Com esses dons individuais aqui agora, Paulo coloca sendo cada um tendo a sua funcionalidade dentro do corpo de Cristo.
cada membro. E a primeira pergunta que surge é: como eu consigo o meu dom? Talvez seja essa a nossa primeira pergunta. E a pergunta, quando nós recém se convertemos, ou até decorrer da nossa caminhada com Cristo, fala assim: até agora eu não descobri meu dom. Como é que eu faço? Em alguns lugares são até ensinados: olha, tu tem que buscar teu dom. Tu tem que pagar um preço por esse dom. Para ter o dom, tu tem que pagar um preço. Mas não é o que Paulo está falando aqui. Então Paulo começa falando no verso 7 aqui do capítulo 4 já sobre isso. Sobre que não é um preço que você tem que pagar. Você foi lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Você faz parte do corpo, você faz parte de uma igreja. Então você tem um dom. Deus te deu esse dom através de Cristo Jesus. Melhor dizendo, Jesus deu esse dom. E Paulo diz isso. Ele enfatiza aqui no verso 7, diz assim: a graça foi concedida para cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Vamos repetir: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui Paulo está dizendo que cada um de nós recebeu um dom de Cristo. Cada um de nós tem um dom. Cada um recebeu esse dom. Paulo aqui traz essa resposta. Então, se você é filho, se você recebeu o sangue de Cristo, recebeu Cristo como teu Salvador, então você recebeu um dom junto com isso. Você tem um dom. Você não precisa pagar por ele. Paulo diz aqui que ele foi concebido a nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então o que nós temos hoje é a responsabilidade de aperfeiçoar esse dom. O dom foi dado, não precisa você pagar por ele. Você já tem o dom. O que você precisa fazer é aperfeiçoar esse dom, melhorar esse dom, exercer o dom que Deus te deu. Então Paulo está dizendo isso. Então o que acontece? Aquele dom que nós recebemos sobrenaturalmente de Cristo, através da sua obra na cruz, dado a nós, ele precisa ser aperfeiçoado de forma natural. Se você recebeu um dom de pregar a palavra de Deus, você precisa naturalmente estudar a palavra. Não dá para chegar, a gente chegar e ler e falar assim: deixa eu ver o que vou falar aqui. Não, a gente tem que estudar, tem que meditar na palavra de Deus. Deus te deu um dom de tocar um instrumento, você precisa praticar, aperfeiçoar esse dom. Essa é a responsabilidade nossa. O aperfeiçoamento é natural, é na vida real, é praticando, é na prática, é colocar em ação. Então Paulo aqui cita alguns exemplos recebidos por ele, alguns dons que ele recebeu, e está em Efésios 3, versos 7 e 8, pode ir, aí mesmo daqui nós vamos conseguir ver. Eu vou pedir para a Karina baixar um pouquinho o retorno da Karina daqui do coisa para mim, só vou virar para lá, o teclado, obrigado. Então acho que eu já virei a caixa, já deu, tá, Karina? É que ela estava bem no meu ouvido aqui. Efésios, para nós voltar aqui, Paulo cita então um exemplo de alguns dons recebidos por ele. Efésios capítulo 3, o verso 7 e 8. Vamos ler? Eu vou ler com vocês ali. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concebida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores que todos os santos, foi-me concebido esta graça para anunciar o evangelho insondável das riquezas de Cristo. Próximo. Será que eu estou certo? Espera aí que eu vou voltar aqui para a minha Bíblia aqui. Certo, é que está aqui. É que eu estou... ali a versão está diferente. Verso 7 diz assim: do qual fui concebido ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concebido, segundo a força que opera no seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho insondável das riquezas de Cristo. Aqui ele fala sobre os dons que foi dado para ele, de ministro do Senhor, de ministro do evangelho, de pregar a palavra para o gentio. Ele recebeu esses dons do Senhor. Aqui Paulo começa falando sobre isso. Então, irmãos, o que nós podemos ver é que a gente precisa agora pagar o nosso dom? Não, você precisa aperfeiçoar, você já recebeu um dom. Mas agora então Paulo continua. Ele prossegue aqui no verso 8, ele fala assim, do capítulo 4, verso 8.
Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo aqui, irmãos, do verso 8 ao verso 10 aqui no capítulo 4, ele vai fazer aqui uma prefiguração com o Salmo 68. Ele vai fazer aqui uma prefiguração de Salmo 68, falando sobre, mais específico no verso 18 e verso 19, onde fala de uma marcha triunfal de Deus ao Monte Sinai. Aonde ele usa aqui então essa prefiguração é para falar da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, da vitória dele sobre todas as potestades, sobre todo o pecado, sobre Satanás. Aqui é isso que Paulo está falando. E ele usa aqui uma visão de uma marcha triunfal de um rei que ganha uma guerra e volta com os seus despojos da guerra. Aqui o que Paulo está mostrando no verso 8 aqui, falando isso: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele está falando isso. Ele está falando de um rei. A metáfora aqui era uma metáfora, uma ideia de uma guerra naquele tempo. O rei ia, tomava uma cidade, tomava um lugar, e ele tomava os despojos e as riquezas, e trazia junto cativo aqueles a quem ele combateu, junto na sua carruagem. E ao entrar na cidade, ele entrava em marcha triunfal. E quando ele entrava e ia largando os despojos para o seu povo. Ouro aqui, ouro lá. E Paulo aqui usa essa metáfora, dizendo que Cristo venceu a morte, Cristo venceu Satanás, Cristo venceu todas as coisas no mundo espiritual e nos deu dons para nós como homens. Isso que ele fez, isso que Paulo está usando aqui agora, dizendo que ele dá despojos agora. Assim, ele nos dá primeiramente o Espírito Santo, ele nos deu os dons a cada um de nós. Assim, através do Espírito Santo, irmãos, nós vamos tendo o exercício desses dons. Então aqui, irmãos, no verso 11 diz assim: ele mesmo, eu vou ler os outros dois ali que eu não li, né? O verso 8 eu li, né? Mas eu vou ler o 9 também. Ora, aquele que quer dizer que subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu. Aqui ele está falando sobre a ascensão, né? Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ou seja, dá dom para a igreja dele, para a gente servir e fazer a vontade dele. E aqui então, agora no verso 11, Paulo aqui vai citar alguns desses dons. Ele diz assim a palavra do Senhor: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele fala aqui, irmãos, agora que o Senhor deu alguns dons específicos, aqui contidos como entendidos aqui, tidos aqui para alguns estudiosos como os dons da palavra. Esses 5 dons aqui que a gente viu no verso 11, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É tido como os dons da palavra, aqueles dons que são essenciais para a igreja. Aqueles dons a qual é tido na igreja para o encorajamento do povo, para o direcionamento do povo, para o aperfeiçoamento do povo de Deus, para moldar as diversidades dos propósitos, ou as diversidades de dons. Precisa, né? Deus deu esses dons, esses 5 agora aqui, dons da palavra, para que esses 5 aqui dons conseguissem alinhar os outros, vamos dizer assim, por assim dizendo. Nós já vamos entender. Porque há diversidade de dons, então ele coloca agora esses 5 dons vitais para o corpo de Cristo. Por que vitais, irmãos? Porque assim, ó, a gente consegue entender que um corpo existente, ele pode existir faltando várias partes do corpo. Como nós falamos hoje, o irmão lá perdeu o minguinho, o irmão Mike perdeu o minguinho, mas está ali. Mas agora se ele perdeu o coração, é tiro para a glória do Senhor. Então esses dons essenciais a qual o Senhor deu aqui, os dons da palavra para a igreja, são dons essenciais para que esse corpo caminhe, ou para que esse corpo sobreviva, ao menos sobreviva, para ir crescendo os membros, e dando como uma corrente sanguínea que passa para os membros, né? Se a gente cortar o sangue do dedo, no outro dia o dedo está gangrenado, está morto, pode cortar fora, né? Agora nessa época aí de frio, não cuidar, perde os dedos do pé congelado. Não aqui, né? Glória a Deus por isso, mas em alguns lugares que dá muita neve, as pessoas não sentem, e quando
tira o seu calçado depois de horas de trabalho, os dedos congelaram, perde os dedos, perde o pé, né, onde tem neve. Mas enfim, voltando aqui então, irmãos, aqui o exemplo que Paulo nos dá é que são essenciais. Ou seja, um corpo não pode viver sem cabeça, não tem como. Que uma das coisas principais é essa: quando alguém está doente, num UTI, alguém chega e fala assim: olha, teve morte cerebral, o coração está bem, o pulmão está bem, está tudo funcionando direitinho, mas o cérebro parou, não tem mais o que fazer. Então aqui que o Paulo diz assim: olha, cabeça, Cristo, essencial, precisa ter, não pode faltar. Agora os órgãos que precisam ter, também precisam ter órgãos essenciais. Assim, esses ministérios aqui, a qual Paulo citou aqui, são essenciais para o aperfeiçoamento do corpo. O corpo vive, como eu falei, sem a mão, sem um pé, sem uma perna, mas ele não vive sem um coração. Então aqui Paulo agora começa citando alguns desses exemplos, desses 5 aqui, vamos dizer assim, o 4, né, melhor dizendo, porque os últimos 2 são um só. Ministérios que são essenciais para a vivência do corpo. E ele começa aqui falando sobre apóstolos. E esses apóstolos a qual ele fala, irmãos, não é esses que nós vemos hoje aqui, no nosso contexto de hoje. Ah, tem um apóstolo não sei quem, um apóstolo, não, irmãos. Como diz os caras, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo que já morreu, não existe apóstolo mais no nosso tempo. Mas por que não existe apóstolo mais no nosso tempo? Esses apóstolos aqui, irmãos, para ser um apóstolo, primeiramente dito, ele precisava ter visto Jesus Cristo. Além dele ter visto Jesus Cristo após a sua ressurreição, ele precisava assim também ter visto ele ressuscitado, e também ele precisava receber revelações de Deus. Por que no contexto de hoje nós não temos novos apóstolos? Isso aqui existe, por aqui existe, né? A gente ouve vários falar de muitos nomes de apóstolos aí, mas nenhum deles como a Bíblia exige que seja, que viu Jesus Cristo ressurreto, que teve uma nova revelação. Sabe por quê, irmãos? Porque nada se pode acrescentar na Bíblia mais. Se eles tivessem novas revelações, eles teriam que o quê? Que acrescentar aqui, porque as revelações já foram dadas, o cânon bíblico que a gente fala, a Bíblia já está fechada de capa a capa. Depois de Apocalipse, como disse o irmão aquele dia, não tem mais Efésios, não tem nada depois de Apocalipse. É ali, fechou. Então não tem o que nós colocar a mais. Então esses apóstolos de hoje, irmãos, eles não recebem novas revelações. Porque se eles recebessem novas revelações, se eles ainda falassem que tivessem visto Cristo, eles não conseguiriam agora firmar o apostolado deles com convicção, com base bíblica, dizendo assim. Eles recebiam revelações especiais, e eles foram também comissionados a serem, por Jesus Cristo, os fundadores da igreja. Atos 1:21, abra comigo aí para nós ver. Atos 1:21 e 22. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós nas alturas. E é preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Pode passar mais um. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como o nome de como Justo, e Matias. Irmãos, essa passagem aqui vai falar sobre a substituição de Judas. Eles falam que eles precisavam colocar mais um, mas para colocar mais um, olha os quesitos que esse homem precisava ter para entrar no lugar dos 12, ou do Judas, né, para completar os 12, melhor dizendo. Ele precisava ali então, voltando ao verso 22, volta ali para mim, Karina. Atos 1:22, isso. Desde o batismo, olha o que ele precisava, volta no 21 também. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Precisava estar junto, desde o batismo de João desde que João batizou Jesus, deixa eu achar ali, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. E é preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então ele precisava ter visto Jesus ressurreto.
para ser apóstolo. Ele precisava, além de ter visto Jesus, ele precisava ter andado junto com eles, conhecido Jesus, ouvido Jesus. Então, nesse quesito, os apóstolos de hoje não existem. Então, hoje nós não temos apóstolo. Então, irmão, se você achou que hoje, que o teu dom era ser apóstolo, caiu do cavalo. Não foi igual Paulo. Caímos do cavalo, irmão. Não tem apostolado para nós. Então, nesse quesito aqui, fecha-se. Não tem como, porque se nós tivéssemos um apóstolo hoje, ele tinha que estar escrevendo novas revelações. Ele precisava estar escrito, e não era a revelação aquela isso que vos digo. Era a revelação do que Jesus queria que a igreja fizesse. E surgiram atrás aí apóstolos que surgiu G12, outras coisas, que alguém tinha um sonho, Jesus apareceu para mim, falou que eu sou apóstolo, que agora é para mim andar por aqui. E nunca deu certo, irmãos. Vai um tempo, essa falsa doutrina caminha um pouco, daqui a pouco cai. Então não existe. O apostolado hoje, irmãos, é simplesmente vaidade do homem. Então, irmãos, o que acontece? Precisava ser adicionado então ao cânon bíblico. Abra comigo em Apocalipse 22, 18. E por que eles não podem então, irmão? Por que nós não podemos escrever hoje mais na Bíblia? Não, eu sou apóstolo, tive uma nova revelação. Ele disse que agora a igreja para crescer era o G12 acontecer isso. Tem que ser tudo com 12. Grupo de 12, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 isso, 12 diáconos, 12 é tudo número 12, para crescer. E não deu certo. Irmãos, isso deu parecia uma ideia de avivamento, uma nova doutrina, mas de repente sumiu. Isso há anos atrás. Graças a Deus, mas sempre não há nada que surja novo debaixo da terra, né, irmãos? Sempre vai surgir uma nova heresia. Apocalipse 22, deixa eu ver se anotei aqui certo. Apocalipse 22, 18 e 19, vamos ver o que diz. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. Se alguém tirar algo dessa palavra, deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que está descrita neste livro. Dura, né, irmãos? Essa é a verdade, irmãos. Então, no quesito apóstolo, hoje encerramos por aqui. Não tem, já foi. Se você quer ouvir um apóstolo falar, nós estamos ouvindo agora, Paulo falando aqui. Se você quer ver um apóstolo, abra em Lucas, abra em João, abra aí, eles estão aqui em Marcos, estão aqui os apóstolos. Mas esses de hoje, irmãos, não tem base bíblica, não tem base, estrutura sólida para eles se manter. Agora, irmãos, então, com essa ideia, então nós podemos ver que hoje são só vaidades, esses títulos são vaidades do homem. Os verdadeiros apóstolos, e aonde que nós devemos meditar e se estabilizar, e vamos dizer assim, caminhar, seria Atos 2:42, o que Paulo diz, que a igreja crescia em números, mas ela se multiplicava, mas ela tinha como base, Atos 2, para mim, Karina, Atos 2:42, ela crescia na doutrina dos apóstolos. E não é dos apóstolos de hoje, irmãos. Se nós formos para a doutrina dos apóstolos de hoje, nós estamos fritos, nós estamos pegos, meus irmãos, nós estamos perdidos, literalmente, porque não tem mais apóstolo hoje. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e as orações, na minha tradução acho que fala outra coisa, essa aqui é a NVI, mas enfim, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos bíblicos, não dos apóstolos de hoje, porque eles não podem hoje escrever doutrina nenhuma e nem ter novas revelações. Então, irmãos, agora seguindo um contexto geral, no sentido apóstolo geral, no sentido do Novo Testamento, também nós podemos aplicar esse sentido amplo da palavra como pessoas enviadas. Apóstolo quer dizer enviado. Então eu e você também somos apóstolos. Eu falei que tu não ia ser, mas agora tu pode ser, tu entendeu? Não, né? Melhor não entender. No sentido bíblico apóstolo, não, mas no sentido enviado, nós seguimos o enviado da igreja apostólica, com base na doutrina dos apóstolos, do ensino dos apóstolos. Doutrina é ensino. Então sim, aí nós poderíamos seguir uma ideia de apostólico, mas no sentido como Paulo, como Lucas, como João, como Mateus, não temos hoje e nós não podemos ser. Então nesse sentido não, só no sentido enviado. Somos chamados e enviados a levar as boas novas do Evangelho. Irmãos, aí ele segue aqui então e fala sobre profetas. Outro essencial, dom essencial para a igreja de Cristo, como um órgão de dentro, não gosto muito de conjecturar as coisas, mas não sei qual órgão essencial é esse, os profetas, mas é um órgão que precisa estar nesse corpo, precisa estar funcionando, não pode, se for o rim, não pode estar na hemodiálise,
tem que estar bom. Profetas. No contexto profetas, temos profetas nos dias de hoje? A pergunta seria, tem profeta hoje, pastor? Então, como Paulo coloca aqui, irmãos, nós podemos entender que ele não fala de profetas do Antigo Testamento, porque senão a sequência lógica seria outra, seria uns para profetas, outros para apóstolos, os apóstolos ficariam em segundo lugar, né? Porque essa seria a sequência mais certa. Mas não, quando ele fala profetas, aqui é do profetas do Novo Testamento, porque isso a gente não pode negar, que houve profetas no Novo Testamento e ainda há hoje profetas. Não são esses da internet não, irmãos, que fica lá falando para te mandar um pix lá e fica lá e com a mão num óleo, com a mão num saco de sal e tirando um nomezinho de dentro, que lá é macumbaria, lá não é coisa de Deus, né? Ali é, meu Deus, o que a gente fez no Facebook, olha, meu Deus, e olha, eu vou te contar uma coisa, tem 3.000 compartilhamentos, não sei quantos mil comentários, aí a gente pregando a palavra corretamente como nós estamos fazendo aqui hoje, irmãos. Nós fomos lá na live, é bem pouquinho a gente vai curtir, pouquinho a gente vai compartilhar, porque a verdade é assim, ela é mais, ela tem o seu tempo mais devagar, mas a mentira, o inimigo mesmo se encarrega de espalhar. Mas enfim, no contexto profetas então, irmãos, que não são esses hoje que revelam o CPF, não. No Antigo Testamento também não são esses que ele está falando dos Novo Testamento. Não são esses que adivinham, não são adivinhos não, irmãos. Os profetas do Novo Testamento, eles tinham um papel essencial, exortar a igreja a seguir os ensinamentos dos apóstolos. Então nesse contexto, hoje nós temos profetas, eu estou sendo usado hoje como um profeta. O Juliano hoje foi usado como profeta. A irmã hoje, a pequenininha Alice que leu aqui, ela foi usada como uma profeta. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia de forma nenhuma. Ela falou a palavra de Deus, isso é ser profeta. E quando nós falamos a palavra de Deus, ela acerta os alvos que precisava acertar. Ela atinge os alvos que o Senhor queria que acertasse. Queria e não, e quer, Ele acerta onde Ele quer. Então, irmãos, eram aqueles que eles confrontavam os crentes a seguir a vontade de Deus, a servir a palavra de Deus. O ofício profético hoje, então, irmãos, ele continua. Quando nós pregamos a palavra de Deus, aplicamos a palavra de Deus, a igreja, nós estamos exercendo o ofício profético. Aí sim estamos exercendo. Quando nós oramos e pedimos ao Senhor, como o irmão Juliano falou hoje, eu orei e pedi ao Senhor que me desse uma palavra. Ele estava exercendo ali um ministério profético na vida dele. Porque ele estava orando e pedindo a Deus que o Senhor desse uma direção, porque a igreja precisava, para que a igreja necessitava. Isso é exercer o ministério profético, é chegar aqui e falar, como disse o irmão. Irmãos, nada adianta nós edificar a casa se o Senhor não estiver nela. Isso é uma exortação. E para isso precisa ter coragem, não é simplesmente chegar e ler. Precisa ter coragem de falar o que o Senhor quer que seja dito. Não aquilo que nós queremos ouvir, ou aquilo que te agrada o irmão, não. É falar a verdade. Então no quesito profético, irmãos, profetas, hoje sim existe. Aqueles que pregam a palavra, falam da palavra de Deus, que eles faziam isso, eles exortavam a igreja primitiva, que eles seguissem os ensinamentos dos apóstolos, que eles seguissem agora sim, e que cada um deles assim individualmente fosse levantados para exercer o ofício a qual eles foram chamados. Então hoje o ministério profético, ele se estende para nós também, irmãos. Agora outro aqui para nós correr mais para o fim. Evangelista é o terceiro que ele fala. É aquela pessoa, irmãos, que tem o dom de falar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer tempo. Aquele cara que se tu não for bem crente, tu tiver com ele, tu fica até com vergonha. Que tu chega na pessoa, tu nem conheceu bem a pessoa, tu nem deu bom dia, o cara já está falando, e tu vai aonde? Ele acha um meio, ele acha um jeito de falar de Jesus naquela situação. E um pouco disso a gente tem também. Nós devemos exercer esse papel de evangelista. Mas o evangelista nato mesmo, ele não consegue falar outra coisa. Você conhece ele, porque você chega num lugar, ele evangeliza até você. Chega no lugar, né, e tá ali conversando com ele, sabe que Jesus tem uma obra na tua vida, sabe que já começa. Então o evangelista é esse, irmãos, é aquela pessoa que tem aquela sede de falar de Jesus o tempo todo, aquele que onde ele quer, não tem tempo ruim, não tem lugar, ele está sempre falando de Jesus para alguém. Então, irmãos, sobre o ministério evangelista, temos hoje. Hoje, irmãos, quer ver como você exerce o teu dom de evangelista? Hoje, quantas vezes nós pegamos o celular na mão? Só para te pensar.
Tu pegou teu celular na mão hoje, no mínimo, eu vou falar por mim, umas 15 vezes, não, mais, 15 é pouco, mais de 15 vezes na mão. Eu peguei na mão, fora o que ele ficou na minha mão e não saiu, né, irmãos? Aí seria 15. Agora eu te digo uma coisa, quantas vezes nós pegamos nosso celular na mão e entramos no Facebook? Não sei, eu acho que umas 10 vezes mais, sei lá, tô falando por cima. No WhatsApp, entrei na parte da tarde, mas também devo ter entrado umas 10, 15 vezes. Agora então, o que acontece? Nós exercemos nosso dom evangelístico no Facebook hoje? Ou no WhatsApp? Quantas mensagens de Deus tu mandou para alguém? Quantas curtidas tu deu em algo que era da parte de Deus lá e compartilhou na tua linha do tempo? Quantas vezes tu compartilhou hoje o convite para esse culto de hoje aqui? Porque se eu e você não acreditarmos no que nós estamos vivendo aqui, as outras pessoas não vão acreditar também. Você, nem o irmão acredita, ele não curtiu, não compartilhou, não falou nada, eu vou ir. Sai fora, irmão. Tá pregando sendo que nem tu acredita. Você consegue me entender, meu irmão? Quantas vezes nós entramos no WhatsApp hoje, não mandamos um versículo, não mandamos um convite para ninguém. Mas claro, às vezes você vai se cansar e falar assim, eu mandei para alguém, pastor, mas a pessoa nem me respondeu, amém. Faça a tua parte de evangelista. Ainda que ela não te responda, ainda que ela não te fale nada, mas exerça a tua função, exerça o teu dom que Deus deu, exerça o dom de curtir lá, que seja algo bom, né, meus irmãos, algo da nossa igreja, porque as pessoas, quanto mais você curtir lá, quanto mais nós se reunir, curtir, compartilhar e coisa, nem que alguém é chato, irmão, não tenha vergonha, não tenha vergonha de compartilhar tanta coisa, o mundo tem vergonha de compartilhar coisa errada, não tem, nós precisamos compartilhar, irmãos, as pessoas vão ver e falar assim, fulano ali, tá. Sabe quando nós vamos impactar essa cidade, irmãos? Quando as pessoas veem que nós somos um corpo totalmente alinhado, junto, fechado. E as pessoas vão falar assim, eu quero fazer parte daquilo ali. Alguma coisa tem, o mistério ali é forte, todo mundo defende todo mundo, ele se defende. Alguém, o irmão lá, soube que o irmão era assim. O irmão era assim, como a gente já falou, era assim. O irmão não é mais. Mas semana passada o irmão parece que chutou a canela de não sei de quem. O irmão, me falaram que tu chutou a canela de não sei de quem. Não, isso aí é mentira dos falsos apóstolos. Não, isso aí, irmão, até perdi. Então tem que orar, irmão, tem que... É isso, irmãos, é nós segurar uns outros, suportar uns outros, ajudar uns outros. Aí lá fora vão ver a diferença. Aí sim eles vão ver. Irmãos, a verdade é que tem muitas pessoas que estão só esperando nós se posicionar. Estão só olhando, falando assim, deixa eu ver, lá no teu Facebook. Vai ter culto na igreja do fulano hoje lá, deixa eu ver. Não, mas ele nem divulgou nada, acho que ele nem vai no culto hoje não. Senão ele tinha divulgado. Se ele divulgasse, eu ia falar com ele, eu ia não sei o que, Tem pessoas que estão esperando, irmãos, nós se colocar, nós estamos esperando nós se posicionar, tomar uma posição. Então, irmãos, voltando aqui para o nosso texto de hoje, esse dom de evangelista hoje, sim, ele se estende a todos nós, e todos nós temos o compromisso de ter o exercício desse dom de evangelizar, de falar de Cristo, de pregar em tempo e fora de tempo, como disse Paulo a Timóteo. Agora aqui Paulo fala sobre outro ministério aqui, pastores e mestres. Eu não vou me aprofundar muito, mas pastores e mestres aqui, irmãos, ele não está falando separadamente. Todo pastor precisa ser mestre, ou seja, ele precisa aprender para ensinar. Não tem como destituir os dois. Eu tenho um dom de ser pastor. Eu gosto dos irmãos, eu gosto de apacentar, eu gosto disso aqui, de cuidar da igreja e tal. Tá, irmão, daí tu ensina o quê? Não, eu não gosto muito de pregar. Ensinar essas coisas assim, estudar, ler a Bíblia. Não, então tem uma coisa errada. Porque esses dons aqui não são separados, meus irmãos. Eles são juntos. O pastor precisa ser mestre, o mestre também precisa ser pastor. Não dá para separar esses dois dons. Eles precisam caminhar junto. Aqui é isso que Paulo está falando. Então esse aqui, irmãos, é o único grupo, é um grupo aqui que ele se junta, pastores e mestres. E aqui, irmãos, esse grupo de pastores e mestres, ele tem o papel de conduzir, instruir a igreja, o rebanho de Deus. Ele tem esse papel. Não tem como ser pastor e não ensinar, como eu falei, não tem como ensinar se não aprender. Precisamos parar, precisamos meditar, precisamos buscar para aprender, para ensinar, para passar para frente. Mas para quê que precisamos fazer isso? Verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, por que precisa agora existir um pastor na igreja? Não precisava? Não precisa.
Não precisa ter profeta, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo. Para que isso? Vamos, ficar à vontade aí, cada um pega a sua Bíblia. Não, irmãos. Não, porque precisa existir esses ministérios dentro da igreja para o aperfeiçoamento. O dom que Deus te deu não é para ti. O dom que Deus nos dá não é para nós mesmos, não é um dom em si mesmo, não é algo em nós mesmos. É algo que precisa sair de nós para abençoar o irmão do lado, para abençoar o outro. O que ele fala aqui do aperfeiçoamento dos santos? O dom que Deus nos dá não é um fim em nós mesmos. E como que eu vou descobrir o dom? Fora do corpo não tem como descobrir o dom, meus irmãos. Porque Ele deu o dom para edificação do corpo. Agora, se eu estiver fora do corpo, eu não vou saber qual é meu dom. Eu não vou exercer meu dom. Se você quer exercer teu dom e quer descobrir qual é o teu dom, congregue, sirva, porque o Senhor te deu um dom para você servir ao Senhor. E quando você estiver implantado nesse reino, implantado nesse corpo, de certa forma Deus vai te mostrar: o teu dom é esse. Tu tem vários dons, tem 3, 4, um só, mas pelo menos um Deus te deu. Ao menos um você tem. Ao menos um nós temos. E ao desenvolver desse dom, você precisa desenvolver, você precisa estar em comunhão, você precisa estar congregando. Então os dons são para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. O que são santos, irmãos? Separados. Não está falando aqui de santos na questão de santificação. Nós não somos perfeitos ainda. Perfeição só vamos alcançar quando estivermos com Cristo, em glória, no momento da glorificação. Mas por enquanto nós somos santos separados. Por isso precisamos ser aperfeiçoados. E como que somos aperfeiçoados? Um com os outros, um ajudando os outros, um dependendo dos outros. É isso que Paulo está falando aqui. Nós somos separados, temos dons, e esses dons servem para o aperfeiçoamento dos santos. Então o que nós precisamos, irmãos, entender é que nós precisamos, para aperfeiçoamento dos nossos dons, exercê-los. É como, irmãos, um time. Você não veio hoje aqui nesse culto, e nós não devemos entender assim, para ver o jogo do Criciúma, para ver eu correr para lá. O pastor é o técnico. Agora ele falou para o Alisson, que é para o Alisson tocar mais baixo. Olha lá, o Nilson veio correndo com um copo d'água. A jogada vai dar boa, agora acho que vai dar gol. Vem fulano, olha, agora vai ciclando. Tu está ali quase narrando o jogo. A ideia de uma igreja, de um corpo de Cristo não é esse, irmãos. Não é nós fazendo o jogo aqui, vocês assistindo o jogo a partida. Vai dar gol, esperando para dar o grito da vitória do gol. Não. A ideia, ainda que seja de um time, irmãos, ainda que seja um time, não é que você seja um espectador, que você esteja sentado assistindo nós correr para lá e para cá. Ou seja, nós não somos plateia. A igreja sim pode ser um time, pode. Onde o pastor prepara todos para uma grande jogada. E a grande jogada é estar com Cristo na glória. É isso que é o papel do pastor aqui na igreja. É como um técnico de um time, instruindo cada um. Tu passa para aquele, esse passa para esse passa para aquele lá. Peraí, vou te ajudar. Eu acho que eu tenho dom tal. Vou te ajudar, irmão. Vamos fazer um treino. Vamos ver, eu bato bem pênalti. Vou deixar tu só no pênalti. Marca o pênalti. Irmão, acho que tu pé até torto. Tu tá chutando para fora. Teu negócio é outro. Não, pastor, eu acho que eu sirvo para gandula. Amém. Corre lá atrás da trave e fica lá. A hora que a bola cair, tu pega. Todos têm um dom, irmãos, mas nós precisamos aperfeiçoar para o crescimento da igreja. Precisamos participar. A plateia que vê esse jogo, sabe quem é, meus irmãos? É o mundo. O mundo lá fora está na plateia olhando. Será que vai dar gol? Será que essa igreja vai vingar? Será que isso aí vai dar certo? Eu não sei, mas acho que fulano não faz parte do time, não. Eu nunca vi ele com a camisa do time. Até perguntei outro dia para ele, congrega lá, mais ou menos, não sei, eu vou de vez em quando. Mas tu não faz nada lá? Não, eu deixo só para eles. Não, acho que esse cara não joga no time deles, não. Mas será mesmo? Não, mas o fulano lá, eu acho que estão treinando lá, eu acho que vai dar alguma coisa. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? A ideia de um time é você participar desse time. Nós só vamos atingir, irmãos, essa cidade, essa plateia que nos vê, a partir do momento que nós começarmos a marcar gol. Esse corpo aqui precisa andar. Nós precisamos desenvolver. Não são só esses internos, esses órgãos internos que precisam estar vivos. Os outros órgãos também. Os membros precisam funcionar. Com uma perna só nós não conseguimos marcar o gol. Quem sabe até vamos marcar, mas vamos chegar meio capenga. A
Agora, se todos estiver caminhando, se todos estiver juntos, se todos estiver em unidade, irmãos, aí sim, aí nós vamos marcar gol, aí nós vamos ver as coisas acontecer, aí o corpo começa a andar. Aí sim, irmãos, nós conseguimos ver isso, ver o crescimento da igreja. E é lindo, né, irmãos, nós vemos um time jogando bem, né? É lindo, mas só que ninguém vê os bastidores. Sabe o que é interessante? É isso. Você vai lá, olha o time e fala, o time jogou bem essa noite. Eu vi esse gol que o cara marcou. Nossa, jogada ensaiada, meu irmão. Aqueles caras jogaram aquela jogada ali. Eu não entendo muito de futebol, mas os caras ficaram um mês ensaiando, 2 meses, 3 meses ensaiando a mesma jogada. Foi ensaiado, nos bastidores teve treino, teve preparação, e é isso que nós precisamos como igreja. Se preparar, ter preparação, se unir, se ajudar. Como eu falei, uma simples coisa de curtir, compartilhar, tu já ajuda. A pessoa fala, opa, o negócio aí tá ficando sério. Tá ficando sério, eu tô vendo, o fulano tá envolvido, o Beltrano também, tá todo mundo envolvido ali. O negócio vai. Viste a jogada, viste o gol? E as coisas vão aparecendo, meus irmãos, mas precisa ter um trabalho, irmãos. Nós precisamos se colocar à disposição. Os bastidores precisam funcionar. A nossa vida cristã, irmãos, ela não se resume só no culto de hoje, do domingo. Ela deve ser diária. É como disse um irmão para mim, pastor, por que tu não faz mais um culto na quinta-feira? O culto da quinta-feira, é forte, irmão. Faz, pastor. Seu irmão, tu não vem nem na oração, irmão. Como é que eu vou fazer mais um culto na quinta-feira? Nas quinta-feira tu não vem na oração, quer um culto na quinta-feira? Faz na tua casa o culto, irmão. Faz na tua casa, que nós vamos tudo na tua casa, lá no culto da quinta-feira, na casa do irmão. Vocês conseguem me entender, meus irmãos? Nós precisamos se unir. Nós precisamos que o nosso culto seja diário. Nós precisamos ser crente o tempo inteiro. Então aí, irmãos, para nós encerrar aqui, que já está... Hoje o culto é uma bênção. Para que então que Paulo fala que nós precisamos ser aperfeiçoados? Para que nós precisamos jogar no mesmo time, botar a camisa do time e jogar? Para que? Qual é o objetivo desses dons? Até que todos chegamos à unidade da fé e pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura e plenitude de Cristo. Ou seja, que chegamos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho, à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Profunda essas palavras, né, meus irmãos? Nós precisamos estudar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos meditar na palavra de Deus juntos. Por isso que eu insisto tanto na oração, no estudo da quinta-feira. Para quem pode, tem gente que trabalha, mas quem não trabalha, vem, irmão, se esforça. Se esforça que é bom. Nós temos aprendido coisa aqui que gente que está 15 anos, quem sabe, caminhando na fé, não sabe o básico do básico, das doutrinas básicas da nossa fé. Verso 14, ele diz assim: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de toda a doutrina e vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Para que não sejamos como meninos. O que é um menino, irmãos? O menino é aquele que tudo que ele vê para ele é verdade, tudo que é falado para ele é verdade, aquele que é inconstante, aquele que você fala assim, não, semana que vem, pastor, agora a partir da semana que vem eu vou começar a vir toda quinta-feira. Quinta-feira que vem tu não vem. Constante. Mas se eu te perguntar por que não vem, irmão? Porque, sei lá, não estava legal. Vai ficar pior. A tendência é só piorar. Se você acha que estava difícil, vai piorar. Mata essa carne e traz ela de arrasto. O corpo não quer vir mesmo. Mata o corpo, pega, dá uma sarrafada, vamos, tu vai. Vem. Para que não sejamos como um menino inconstante. Aí hoje nós, eu vou fazer. Amanhã não vou mais. Não, mas aí eu tropeço uma pedra, minha mulher fala para mim, eu sou feio. Hoje ela não falou, graças a Deus. Mas se ela falar para mim, até feio, horroroso, eu não gosto de ti, eu falo, eu vou pregar igual. Eu sei o meu chamado, é para me pregar, eu preparei essa pregação, sendo feio, sendo bonito, eu vou fazer o que Deus me chamou a fazer. Isso é não ser inconstante, irmãos. Não, ela me chamou de feio. Neném. Eu não quero mais também agora, não sabe o que quer, daqui a pouco, não, agora eu vou, não quero mais, não vou mais. Não, irmãos, constante, não ser como meninos na fé, ser constante. Por isso nós precisamos chegar ao pleno conhecimento de Cristo, por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus, por isso nós precisamos aprender a palavra de Deus. Aí chove eu não vou, tá frio eu não vou, tá sol eu não vou porque tem sol. Aí chega para mim alguém às vezes e fala assim, irmãos, tu viu aquele fulano lá? Cheio de unção. Tu viu? Eu falei, claro, irmão, ora, irmão.
Aquele irmão estuda a palavra. Aquele irmão medita. Por isso que ele é cheio de unção. Porque ele se preparou para aquilo. Ele pegou o ministério que ele tem e começou a exercer o ministério. É só você fazer isso também. É começar a botar na prática, irmão. Nós começar a botar na prática. Aí chega uma vice. Exemplo de menino, irmãos. Vice-pastor. Aqueles caras lá, a unção deles. Eles nem lêem a palavra de Deus. Eles só começam o culto e só ficam falando em língua. É o culto inteiro, e é o sobrenatural, é uma ação de Deus que olha, não sei como, quando. E tu acha nós fazer aqui o culto das línguas? Não pega bem, irmão, esse nome não pega bem. Culto das línguas não fica legal. Não, vamos fazer igual eles. Vento de doutrina, irmãos. Vento de doutrina, chegou lá, viu algo, menino levado para o vento de doutrina, não podemos ser assim. E para não ser assim, como que nós vamos ser edificados, fortalecidos? Meditando na palavra, exortando uns aos outros, edificando uns aos outros, usando o dom de cada um de nós. Mas tudo isso, Paulo diz aqui, em amor. Não é para dar uma paulada na cabeça do irmão, não. Se tu bater no irmão, tu dá um carinho também. Tá bom, meus irmãos? Amém? Eu vou ler o último verso aqui para nós encaminhar para o final. 14. Diz assim: para que não sejamos, 15. Mas seguindo na verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, para que sejamos, mas não sejamos mais como meninos, agora também então, sendo agora edificados em Cristo, aquele que é o cabeça. É isso que nós precisamos, irmãos, entender que Cristo é o cabeça. Uma igreja sem cabeça é morta. Nós não podemos perder isso. Esse é essencial. E ainda que chegue alguém para ti, seja como um menino que venha para ti e fala: olha, o que tu acha de nós fazer isso, o que nós fazer aquilo? Vai falar: não, irmão, não é bíblico, irmão, não dá. Isso aí tu está sendo levado para um vento de doutrina, isso aí não é bíblico. Onde é que está na Bíblia isso aí, meu irmão? O Senhor nos deu a graça, meus irmãos, para que nós cresçamos no conhecimento, na palavra, tudo na palavra de Deus. Se nós quiser surfar, irmãos, nessas ondas aí das falsas doutrinas, nós vamos morrer afogados. Vai dar problema, vai dar errado. Artimanha, não sejamos levados pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé. Eu quero fazer a leitura do 16 só para nós encerrar. Irmãos, quando nós falamos a verdade, às vezes a verdade a gente olha com a ideia de que não está indo o negócio. Parece que pastor que está indo devagar, né? Parece que tal, porque a verdade é assim, não é que ela vai devagar, irmãos, é que a verdade vem no tempo do Senhor. O crescimento é no tempo do Senhor. Precisa esperar o tempo do Senhor, e esperar o tempo do Senhor é permanecer na verdade. É nós não ficar vagando de lá para cá, daqui para lá. Não tenhamos que inventar as coisas por as artimanhas, astúcias dos outros, dos falsos, aqui como Paulo está dizendo. Que nós possamos, irmãos, andar juntos, como diz o verso 16, que todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Edificação em amor. Que nós possamos, irmãos, entender que para nós ter uma igreja consolidada, nós precisamos estar bem ajustada, em cooperação de cada parte. Por isso, irmãos, que um desigrejado, ele não consegue edificar a si mesmo. Ainda que ele tenha dons, ele não consegue se edificar a si mesmo, porque ele está fora do corpo, fora da igreja. E se nós queremos descobrir agora quais são nossos dons, nós precisamos servir ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo Jesus. E a placa que sempre há na frente de toda a igreja é: há vagas. Sempre há vagas no reino de Deus para fazer a vontade dele. Sempre há vagas para você exercer o teu dom, para usar o teu dom. Amém? Vamos fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração também. Aquelas pessoas que nos vê através da transmissão da live, que elas possam assim exercer o dom também de compartilhar essa palavra, de compartilhar o evangelho, compartilhar aqui um versículo que seja no teu Facebook. Tanta desgraça, tanta coisa ruim, tanta coisa de política que tu tem compartilhado, quem sabe, tanta coisa sem
sem nexo, e você não tem compartilhado o mais importante, que é a palavra de Deus. Então compartilhe as coisas de Deus, compartilhe para edificação. Use o seu dom de compartilhar, em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar nessa noite, Pai. Queremos te bendizer, Senhor Deus. Queremos aqui, Deus, agradecer a Ti, Pai. Porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, vários dons, e quem sabe nós não temos sabido usar esses dons, Pai. Pai, eu quero aqui orar junto com meus irmãos nessa noite, Pai. Eu quero te convidar nesse momento a repetir comigo uma oração, irmãos. Coisa que eu não costumo fazer, e quem nos vê também através da live, da transmissão, possa fazer essa oração. Senhor Jesus, eu quero te amar, Senhor, te conhecer e servir a Ti e aos meus irmãos, conforme os dons que me deste. Assim eu te peço, em nome de Jesus, usa, Senhor, o dom a qual o Senhor me deu, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Eu queria convidar aqui, você fica aí de pé ainda, o pessoal da banda para vir aqui para nós encerrar. Cadê o pessoal da banda? Vem bem rapidinho, pode? E eu queria convidar o irmão, pode ser o Odair, fala com o Odair ali para o Odair fazer o negócio lá para nós. O irmão Odair vai pegar o vidrinho de álcool ali, irmãos.